Daí, pessoal, mais duas resoluções. Resolva as seguintes equações sabendo que o conjunto universo é igual ao conjunto dos números complexos. Bom, eu tenho duas equações do segundo grau. Qual é o procedimento da resolução de uma equação do segundo grau? Eu tenho basicamente duas formas, né? A resolução através da fórmula de Bhaskara ou a resolução usando as relações entre coeficientes e raízes, que é a famosa relação soma e produto. Se eu tentar aplicar aqui soma e produto, olha só, rapidamente, ó, a soma é igual ao menos b, a soma é igual a 4, e o produto é o c, o produto é o 8. E aí, para x1 e x2, eu não vou conseguir valores, né? Dois valores que multiplicam 8, um pelo outro, e ao mesmo tempo esses valores devem somar 4. Então eu não consigo encontrar esses valores. Então, diante dessa dificuldade de conseguir encontrar os valores, dessa impossibilidade de encontrar os valores, eu vou para a segunda maneira, né? Vou para a segunda via de cálculo aí das raízes, que é a fórmula de Bhaskara. Então, olha só, eu vou aqui primeiro dispor a fórmula x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, isso dividido por 2a. E aí vou para a aplicação. Então aqui eu tenho x igual menos b menos o menos 4 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 8. Isso divide aí por 2 vezes o a, 2 vezes 1. X igual, menos com menos dá mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, menos 32, e aí divide 2 vezes 1, 2. X é igual a 4, mais ou menos, raiz quadrada de 16 menos 32, isso vai resultar aqui menos 16. E aqui sobre 2. E aí eu chego numa situação aqui não muito comum, que é um radicando negativo, né? Uma raiz de um número negativo usando aqui a resolução pela Bhaskara. Bom, quando acontece isso, e se o meu conjunto universo for igual ao conjunto dos números reais, bom, aí raiz quadrada de menos 16 não existe no conjunto dos reais. E aí significa que o conjunto solução é igual a conjunto vazio, né? Eu não tenho solução real. Muitas vezes se vê assim, né? Não existe em R, coisas do tipo. Tá? Então a solução diante de um conjunto universo igual ao conjunto dos reais, o conjunto solução é vazio. Ok. Bom, mas nesse exercício aqui, o conjunto universo é dado pelo conjunto dos complexos. Então essa resolução ela tem um outro desfecho. E aí como que é o procedimento? Bom, aí tem que lembrar o que acontece com a raiz quadrada do menos 16. Então eu vou abrir aqui, ó, um rascunho para te mostrar como eu posso proceder com a raiz do menos 16 resolvida dentro do conjunto universo dos complexos. Então, raiz quadrada do menos 16, eu posso reescrevê-la como 16 vezes menos 1. 16 menos 1 dá menos 16. E aí eu posso separar essas raízes, né, porque aqui eu tenho um produto no radicando, eu posso transformar em produto de radicais. E aí a raiz do 16 aqui é possível, né, é o 4 vezes, e aí a raiz quadrada de menos 1, por definição, é igual a i.
Então aqui aparece um elemento novo. Aparece que a raiz quadrada de menos 1, vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, a raiz quadrada de menos 1, que não existe nos reais, eu vou batizar, né, eu vou convencionar como sendo i. E aí então agora essa resolução ela pode ser continuada. Se a raiz quadrada de menos 1 é i, isso vai dar 4 vezes i, ou seja, 4i. E aí eu retorno para cá, x igual a 4 mais ou menos 4i divide por 2. Posso simplificar isso, né? Olha só aqui, ó, como se eu colocasse o 4 em evidência. E aí eu tenho x igual a 2 mais ou menos 2i. Isso me leva ao x1 igual a 2 menos 2i e me leva ao x2, 2 mais 2i. Querendo escrever o conjunto solução igual a 2 menos 2i e aqui 2 mais 2i. Ok? Antes que me perguntem, eu já vou fazer uma colocação. Quem vai na frente? 2 menos 2i ou 2 mais 2i? Bom, quando eu escrevo um conjunto solução em números reais, com elementos reais, não que seja uma coisa obrigatória, mas o normal é colocar o número menor e depois o número maior. Se eu tenho mais de 2 elementos no conjunto solução, eu uso o critério de ordenação crescente entre os referidos elementos. Isso é um rigor, é uma convenção, é uma indicação, uma recomendação, mas não uma obrigação. Então, normalmente, quando os números são reais, eu ordeno do menor para o maior. Ok. Nesse caso, desse conjunto solução, que é formado por números não reais, são números imaginários, eu não tenho essa predileção. Por quê? Porque não existe relação de ordem entre números complexos. Não tem como saber quem é o maior e quem é o menor. Não existe essa relação entre números não complexos, mas números imaginários. Dois números imaginários não tem como relativizar qual é maior, qual é menor. Portanto, aqui não tem essa ordem crescente ou decrescente, e aí eu opto por um ou por outro. Ok? E aí eu optei por pôr com a parte negativa aqui da parte imaginária. Ok? Vamos fazer mais uma. Equação do segundo grau. Mesma historinha, né? Eu tento soma e produto. A soma é 2 e o produto é 5. Tem que pensar dois números que multiplicam e dá 5. E quando eu somo esses números, tem que dar 2. E aí eu não consigo. Né? Não consigo pensar em dois números que se multiplicam e resulta 5. E ao mesmo tempo, quando somam-se, resulta 2. Sendo assim, já que o meu método da soma e produto foi falível, né? Ele não conseguiu, eu vou para a fórmula de Bhaskara. E aí x igual, pela fórmula que é o menos b, então menos o menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5, e aí divide por 2 vezes o a, 2 vezes 1. X igual, menos com menos mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, 4, e aqui eu tenho o produto, ó, menos 4 vezes 1 vezes 5, que dá menos 20. Isso sobre 2. Aí eu tenho x igual 2 mais ou menos raiz quadrada do
4 menos 20 menos 16 sobre o 2. E aí o que aconteceu? Bom, mais uma vez eu fiquei diante de um valor negativo aqui na raiz. E por coincidência é o mesmo, né? É 16. Tá? Então não vai também aí, né, pensar que é sempre menos 16 aqui dentro. Foi uma coincidência infeliz desses dois exemplos de fazer com que a raiz negativa seja do mesmo módulo, seja igual a 16, tá? Bom, da mesma forma, sendo raiz negativa, se eu tivesse o conjunto universo valendo como os reais, não teria solução e o conjunto solução seria vazio. Mas, como o conjunto universo é o conjunto dos números complexos, esta equação ela pode ainda ter a sua resolução continuada. E aí eu preciso, aqui no rascunho, retomar essa raiz do menos 16. Aí lembra, né? A raiz do menos 16 é a raiz do 16 vezes menos 1, separa em produto. Raiz do 16 vezes raiz do menos 1, raiz do 16 é 4. Raiz de menos 1, por convenção, é o i, e aí eu tenho 4i. Então, continuando, x igual a 2 mais ou menos 4i divididos por 2. Faço as simplificações aqui, ó, dos dois ao mesmo tempo. E aí eu tenho x igual a 1 mais ou menos 2i. Isso faz com que eu tenha um x1, um menos 2i, e tenha também um x2, um mais 2i. E o conjunto solução, então, ele é expresso pela dupla 1 menos 2i e 1 mais 2i. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Tu sabe que a tua visita aqui é sempre muito bem-vinda. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.